Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre urografia excretora. Primeiro para a gente falar do exame, vamos falar sobre anatomia, né? É composta de rins, ureter e bexiga e uretra. A função do sistema urinário é fazer a excreção, né? Produzir urina, e nessa urina saem restos metabólicos, todos os residuais dos produtos consumidos, o excesso de líquido e eletrólitos em excesso, né? Isso que compõe a urina. É um sistema complexo que faz com que o nosso corpo, ele funcionando bem, o nosso corpo funcione bem determinado por muito tempo, né? A urografia é um exame contrastado que é usado para avaliar todo o sistema urinário, tá? Ele não só vai avaliar os rins, mas ele pega toda a parte interna, né? Cálice, pelve, ureter e bexiga, tá? As indicações: cálculos renais, nos ureteres, infecção, traumatismo, hematúria, que é sangue na urina, né? Hidronefrose, má formação. Eu vou deixar salientado aqui que os cálculos renais, que é a litíase, tem que ter uma indicação muito clara, tá? Muitas das vezes ele já aparece na primeira radiografia, que é a panorâmica, e muitas das vezes a gente nem precisa continuar o exame, o médico mesmo já libera. Quanto à indicação como todo, exame contrastado, se o paciente tiver histórico de alergia, ele não fará insuficiência renal, porque se o paciente tiver insuficiência renal, ele não tem como drenar, né? Ele não vai filtrar esse sangue, não vai retirar esse contraste. Vamos seguir a regra do contraste, que o contraste é endovenoso, tá? É feita a punção no paciente. Antes de fazer a punção no paciente, a gente tem que fazer a anamnese dirigida para saber se esse paciente vai ter algum tipo de alergia, tá? A urografia excretora, a gente tem alguns procedimentos, né? O paciente tá com a bexiga vazia, nem todo lugar faz isso, tá bom? Existem uns protocolos, às vezes, diferenciados entre uma clínica e outra. E o paciente terá que ter feito o preparo. Qual é o preparo desse paciente? Que 2 dias antes ele faça uma dieta leve e algumas clínicas indicam uso de laxante até 2 dias antes, outras um dia antes. Mas estar 12 horas em jejum, ter usado laxante e medicação para gases, tá bom? Cada clínica tem um protocolo diferente, mas é o protocolo base para os exames contrastados de abdômen. A noite anterior ele não pode comer nenhuma comida pesada. Isso é para tirar todos os gases da frente do exame, tá bom? O contraste vai ser feito venoso, né? E depois de administrado o contraste, a gente tem um tempo limitado para fazer essa urografia. Então, essa urografia não é um exame que a gente faz de uma hora para outra, tá? É um exame que tem que ser com hora marcada e ele tem um tempo para acontecer. Então, são sempre mais ou menos de 1 hora, 50 minutos a 1 hora de exame, tá? Porque a gente tem que fazer toda a parte de enchimento, não só dos cálices renais, mas também de enchimento do ureter e da bexiga, tá? Às vezes a gente pode usar a compressão, tá bom? Essa compressão, ela aperta, né, o abdômen e pressiona para que esse ureter não deixe passar o contraste, a urina com contraste mais rápido. Então, os cálices renais, eles enchem mais facilmente, tá? Mas se o paciente fez uma cirurgia abdominal, né, sente muito desconforto abdominal, a gente não faz a compressão, tá bom? Então, vale ressaltar, ouvir o paciente e saber se ele tem alguma história pregressa antes de fazer essa compressão, tá? E aí a gente faz a primeira radiografia, a gente faz uma panorâmica de abdômen, espera uns 5 minutinhos e começa a fazer as outras radiografias, tá?
10, 15, 20, pode ser feito também com 25 minutos, com 30 minutos, tá bom? Vai depender desse movimento de enchimento do ureter, rins, ureter e bexiga. Aqui é uma panorâmica de abdômen, a gente faz antes do exame, né? E ela é imprescindível, tá? Que ser feita, ela tem que participar do exame. E aqui a gente tem, após a aplicação do contraste, ó, 5 minutos e os cálices já aparecendo, depois de 10 minutos e depois de 15 minutos. Um ureter com cálice bem cheio, tá? E o outro ureter já com cálice já esvaziando. Isso diz muito da função renal, tá? 20 minutos, de 25 a 30 minutos a bexiga bem cheia e depois a gente pede para o paciente fazer um xixizinho e aí a gente faz uma bexiga vazia. Nessa fase aqui eu posso fazer só localizada da pelve, tá? Como foi feito aqui, tá bom? Vai depender de como é o protocolo no seu local. E aqui são as patologias, ó. Uma hidronefrose, olha, o cálice, a pelve renal bem cheia, tá vendo? Hidro de água, né? Nefrose de mau funcionamento de néfron. O néfron é a unidade funcional do rim, tá bom? Então, esse sistema pielo-calicial aqui do paciente, ó, bem ruinzinho, tá? Bem dilatado, ó, sinal que esse rim tá perdendo função. Uma litíase renal, ó, foi feita na panorâmica antes do contraste. Então, aqui no caso, a gente pega essa radiografia, leva lá pro médico e vê se ele quer continuar o exame, tá bom?